Comprei uma casa para o meu irmão. R$ 423.500. 4 quartos, garagem para 2 carros, quintal com um IP amarelo, que ele disse que lembrava o da nossa mãe. Ele fez o casamento lá dentro. E eu não fui convidada. Meu nome estava na escritura, não o dele, o meu. Então, enquanto eles cortavam o bolo numa casa que eu paguei, eu estava no telefone com a minha corretora. E o que a noiva fez quando descobriu fez todo mundo naquela família ficar em silêncio absoluto. Se você já deu mais do que recebeu, fica aqui comigo, porque essa história vai te dizer alguma coisa. Meu nome é Mariana. Tenho 32 anos, sou contadora, moro em Curitiba. Passei 10 anos sendo a responsável da família, pagando conta, cobrindo buraco, sustentando o que não era meu para sustentar. E no fim, fui excluída da porta que eu mesma comprei. Minha mãe, Conceição, morreu quando eu tinha 22 anos. Câncer no pâncreas. 8 semanas do diagnóstico ao velório. Ela tinha 53 anos. Na noite do enterro, meu pai, seu Edson, sentou na poltrona reclinável, abriu uma Brahma e ficou olhando para a parede. Acho que ele nunca levantou de verdade depois disso. Meu irmão Rodrigo tinha 19. Ainda dormia até o meio-dia. Ainda gritava o nome da mãe quando queria almoço. Alguém precisava manter a luz acesa. Alguém precisava pagar a prestação da casa em Campo Largo. Alguém precisava levar Rodrigo na semana de recepção da faculdade e buscar ele 6 semanas depois, quando ele largou tudo. Esse alguém era eu. Trabalhei em 2 empregos ao mesmo tempo. De dia, num escritório de contabilidade atendendo telefone, de noite, repondo prateleira num depósito do atacadista na saída de Curitiba. E ainda me matriculei na faculdade noturna para fazer graduação em ciências contábeis, porque pensei, se vou passar a vida arrumando a bagunça dos outros, que pelo menos me paguem direito por isso. 4 anos assim. Terminei a graduação aos 26 anos, sem dever 1 centavo para a faculdade, porque fui pagando cada semestre do meu bolso, tirando do CDB de alta rentabilidade, que eu alimentava com R$ 40, R$ 60 toda vez que sobrava alguma coisa. Naquele tempo, já mandava R$ 300 por mês para o Rodrigo. Aluguel, mercado, gasolina, qualquer emergência que ele inventava naquela semana. Minha mãe me disse aquilo antes de morrer. Ela estava sentada na cama do hospital, com o soro de morfina no braço e os óculos de leitura ainda no rosto, como se fosse conferir uma planilha a qualquer momento. Cuida do seu irmão, você é a forte. Eu levei isso ao pé da letra, talvez longe demais, mas quando a pessoa que você mais ama no mundo pede alguma coisa com o último fôlego de verdade que ela tem, você não negocia os termos, você não pede comprovante, você carrega e vai. Mesmo quando o peso começa a pressionar sua coluna às 3 da manhã. Rodrigo não era vilão. Preciso deixar isso claro. Ele era meu irmão mais novo, tinha o sorriso da minha mãe, e quando ele tinha 13 anos, me trazia chocolate quente enquanto eu estudava, porque dizia que meu cérebro precisava de combustível. O problema era que o Rodrigo nunca aprendeu a ligação entre esforço e resultado, porque eu ficava preenchendo essa lacuna para ele. Ele conseguiu emprego de barman aos 20 anos. Durou 8 meses, antes de largar porque o gerente não respeitava as ideias dele. Foi trabalhar com venda de carros usados. Durou 1 ano até ser demitido por falsificar quilometragem nos carros de troca, o que ele chamou de contabilidade criativa. O que eu, como contadora de verdade, achei pessoalmente ofensivo. Depois um trabalho em depósito, 6 meses. Largou porque os turnos eram desumanos, ou seja, começavam às 7 da manhã. Cada vez era sempre o mesmo ciclo. O telefone tocava. Mariana, tô um pouquinho apertado esse mês. Um pouquinho apertado significava R$ 400. Significava o aluguel dele, mais a conta de luz, mais a parcela de uma caminhonete que ele não tinha condição de pagar. Eu mandava, toda vez. Rodrigo não era mau. Ele simplesmente nunca precisou ser bom, porque eu sempre estava lá para cobrir a diferença. E tem uma coisa sobre ser a rede de segurança de alguém. Com o tempo, a pessoa para de enxergar a rede. Ela só vê o ar embaixo e acha que está voando. Seu Edson piorava tudo. Ele me ligava para dizer que o Rodrigo estava passando por um momento difícil.
Como se a vida adulta inteira do Rodrigo não fosse um único momento difícil contínuo, com paradas panorâmicas no meio. Seu Edson nunca disse para o Rodrigo se organizar. Nunca sentou com ele e falou: "Filho, sua irmã tem 26 anos e está sustentando 2 casas com salário de contadora." Seu Edson abria outra Brahma e dizia que ele ia se virar. Rodrigo não se virou. Meu pai se aposentou da fábrica de tecidos aos 58 anos. Não por escolha. Os joelhos cederam. A empresa ofereceu um acordo de rescisão. E seu Edson aceitou porque brigar exigiria uma energia que ele não tinha mais. Ficou com uma pensão pequena e a aposentadoria pelo INSS. Ficou com a casa antiga em Campo Largo. Uma casa térrea de 3 quartos, que minha mãe tinha deixado bonita, com cortinas de brechó e caixotes de malmequeres na janela. E foi deixando tudo desmoronar ao redor dele. Tinta descascando, calhas tortas, os caixotes de flor vazios. Todo fim de tarde, a mesma coisa. Poltrona reclinável, controle remoto, Brahma, cama. Ele não era cruel. Não era agressivo. Era só ausente. Como se alguém tivesse desligado a tomada quando Conceição morreu, e ele estivesse funcionando desde então na reserva. Piscando, mas nunca acendendo de verdade. Ele amava o Rodrigo de um jeito que não exigia nenhuma ação. Rodrigo era barulhento. Rodrigo estava sempre presente. Rodrigo aparecia e precisava de coisas. E precisar de coisas parecia intimidade para um homem que tinha esquecido como intimidade de verdade funcionava. Eu era o oposto. Não pedia nada a seu Edson. Ligava aos domingos, perguntava sobre a pressão, mandava dinheiro quando o carro precisava de conserto. Eu era infraestrutura invisível. A fiação e a tubulação que mantinham a casa de pé enquanto todo mundo admirava a cor da parede. Meu pai não me detestava. Ele simplesmente esqueceu que eu existia. E sabe o que é mais estranho? Isso doía muito mais do que qualquer rejeição. Rejeição é uma forma de atenção. Para rejeitar alguém, você precisa olhar para essa pessoa tempo suficiente para formar uma opinião. Seu Edson olhava através de mim como se eu fosse uma janela com uma vista razoável que ele nunca chegava a focar de verdade. Rodrigo ganhava os abraços, as ligações no meio da semana. "O meu filho como está?" Eu ganhava o silêncio entre os domingos e a suposição tranquila de que Mariana estava bem, porque Mariana sempre estava bem. 2 anos atrás, Rodrigo perdeu o emprego no depósito do atacadista e foi despejado do apartamento no mesmo mês. Aparentemente, ele estava 3 meses atrasado no aluguel e escondia as notificações embaixo da cama, como criança que enfia boletim ruim dentro do tênis. Seu Edson me ligou chorando de verdade. Primeira vez que eu ouvi aquilo desde o velório da minha mãe. Sua voz trêmula disse que meu irmão estava na rua, dormindo na caminhonete. Fui a Campo Largo naquele fim de semana. Rodrigo estava de fato no veículo, estacionado na entrada da casa de seu Edson, comendo salgados de posto com cara de cachorro chutado que ainda esperava um carinho. Eu podia ter dado dinheiro para ele alugar outro lugar. Entrada, depósito, coassinar contrato. Mas eu já tinha remendado o telhado do Rodrigo por uma década inteira e estava cansada de remendos. Então, encontrei uma casa. Campo Largo, 4 quartos, garagem dupla, quintal com IP amarelo. Listada por R$795 mil. Negociei para R$770 mil. Dei de entrada R$847 mil. 8 anos de poupança de uma mulher que levava marmita todo dia e dirigia um Gol 2014 com um painel rachado. E mantive a escritura no meu nome. Sentei na mesa da cozinha de seu Edson com um contrato de compra impresso e falei sem rodeios. "Você mora aqui, paga a prestação de R$21.450 por mês, mantém emprego fixo por 2 anos e faz cada pagamento em dia. Aí eu transfiro a escritura." Rodrigo acenou como quem acaba de receber um bilhete premiado. Me deu um aperto de mão. Me abraçou. Ele se mudou na terça-feira seguinte e saiu contando para todo mundo, amigo, vizinho, conhecido qualquer, que finalmente tinha casa própria. Meu nome não apareceu em nenhuma dessas conversas. Nem uma vez.
Juliana Nascimento entrou na vida de Rodrigo uns 12 meses depois que ele se instalou ali. 27 anos, enfermeira de UTI, no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, com aquela calma de quem já viu gente demais lutando para respirar num plantão de 12 horas, e ainda assim volta para casa no trânsito sem perder a compostura. Ela tinha bancado a própria faculdade, sem dinheiro de família, sem atalho. Os pais dela, Dona Marta e seu Antônio, tocavam uma empresa de jardinagem e paisagismo em Ponta Grossa. A irmã, Camila, estava terminando licenciatura na Unicentro. Gente sólida, gente de verdade. Rodrigo trouxe Juliana à casa numa tarde de sábado. Eu sei disso, porque ele me ligou na véspera pedindo para eu não aparecer por lá. Ele a levou pela porta da frente, mostrou a cozinha com a bancada de granito que eu tinha escolhido, o quarto com o closet, o quintal com o ipê amarelo. Disse: "Essa aqui é a minha casa." E Juliana acreditou. Por que não acreditaria? Estava dentro de uma casa bonita, ao lado de um homem sorrindo cheio de orgulho, sem saber que existia uma escritura num arquivo em Curitiba com outro nome. Fui visitar 2 semanas depois. Juliana estava lá, mulher direta, simpática. Me deu um aperto de mão firme e disse que Rodrigo tinha muito orgulho do que tinha construído ali, que era impressionante. Olhei para Rodrigo. Rodrigo olhou para o chão. Depois que ela foi embora, falei que ele precisava contar a verdade. Ele se apoiou na minha bancada de granito e respondeu que quando fosse a hora certa, ele contaria. A hora certa nunca chegou e nunca ia chegar, porque a verdade tornaria Rodrigo comum, e ele tinha finalmente encontrado alguém que achava que ele era extraordinário. Rodrigo pediu Juliana em casamento 8 meses depois, ajoelhado embaixo do ipê amarelo. Ela disse sim. Fiquei sabendo pelo seu Edson, que me ligou numa terça à noite. A voz mais animada que eu tinha ouvido nele em anos. "O meu irmão vai se casar, Mariana, você acredita?" Eu acreditava. O que eu não conseguia acreditar era no plano. O casamento seria na casa, cerimônia no quintal, embaixo do ipê amarelo. Juliana amava aquela árvore. Contava para todo mundo que foi ali que Rodrigo disse pela primeira vez que amava ela e que queria fazer os votos no mesmo lugar, cercada pela família e pelo lar que construiriam juntos. A família Nascimento veio jantar na casa. Dona Marta e seu Antônio subiram de Ponta Grossa. Camila veio de Guarapuava. E sentaram na sala que eu tinha mobiliado no cartão, comeram na mesa que eu tinha pago e disseram ao Rodrigo que casa bonita a sua. Seu Antônio apertou a mão dele e falou que um homem capaz de comprar uma casa assim é um homem capaz de cuidar da filha dele. Rodrigo agradeceu, não disse mais nada. 6 semanas antes do casamento, fui até Campo Largo. Sentei Rodrigo e seu Edson na mesa da cozinha, a mesma onde eu tinha aberto o contrato de compra 2 anos antes. Falei para ele contar a verdade, antes do casamento, que ela merecia saber. Rodrigo cruzou os braços e disse que não era o momento certo. Seu Edson olhou para a lata de Brahma. O seu irmão sabe o que está fazendo. Voltei para Curitiba pela BR-277, com os vidros abertos e o maxilar tão travado que eu ouvia os dentes rangendo por cima do rádio. 6 semanas. A ligação veio numa quarta. Eu estava na mesa, reconciliando contas de uma empresa de telhados, quando o nome do Rodrigo acendeu na tela. Atendi esperando mais um pedido. Dinheiro para o buffet, talvez. Ou então uma pergunta sobre se o seguro do imóvel cobria a responsabilidade civil em eventos, porque o Rodrigo não saberia responder, já que o Rodrigo nem sabia que não tinha seguro do imóvel, porque o imóvel não era dele. Oi. A voz dele era leve, casual, como se estivesse ligando para perguntar a temperatura lá fora. Então, eu e a Juliana estamos fechando a lista de convidados, e vai ser bem pequena, só família próxima mesmo. Deixei essa frase flutuar no ar. Deixei ela respirar. "Rodrigo", eu disse, "sou sua irmã." "Eu sei, mas é o dia da Juliana, e a gente quer algo íntimo. E, sinceramente, vocês duas não têm essa proximidade. Ia ficar estranho." Desliguei. Fiquei sentada ali por 11 minutos.
Sei porque o relógio do monitor marcou das 2h14 até as 2h25. Depois, liguei para o seu Edson. Pai, o Rodrigo disse que eu não estou convidada para o casamento. Silêncio. O som de uma lata abrindo. É só para a família próxima, você entende? Esse era meu pai. O homem para quem eu mandava dinheiro há uma década. O homem cuja bomba d'água eu tinha pago. O homem que só se lembrava que eu existia quando alguma coisa quebrava. Eu disse que entendia, pai. E entendia mesmo. Desliguei. 3 minutos depois, o Rodrigo me mandou uma mensagem. Uma linha curta e um emoji amarelo sorrindo. É só para a família próxima. Seguido daquele rostinho satisfeito, como se estivesse me avisando que o restaurante estava cheio e eu devia tentar o do lado. Fiquei na mesa. As contas a receber da empresa de telhados ainda estavam na tela. Minimizei a planilha. Abri a gaveta de baixo, onde eu guardava meus documentos pessoais. Os papéis do financiamento, a escritura, o seguro de título de propriedade, a vistoria com a minha assinatura em cada página. Peguei o celular. Liguei para Sandra Melo, da imobiliária Melo. Sandra, preciso colocar um imóvel à venda. Passei o endereço. Ela consultou. Mariana, essa é a casa onde seu irmão mora. Sim. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. É só para a família próxima. Tudo bem. Sandra tinha 61 anos e 3 décadas vendendo imóveis no interior do Paraná. Não era o tipo de mulher que se surpreende fácil, mas quando eu cheguei no escritório dela na manhã seguinte com a escritura, o extrato do financiamento e o seguro de título de propriedade, ela me olhou por cima dos óculos de leitura e disse: "Me explica de novo, com calma." Expliquei. Casa comprada há 2 anos, escritura no meu nome, irmão morando lá. Sem contrato de locação. Sem nenhum acordo por escrito. Só um trato verbal de que o Rodrigo pagaria o financiamento e, com o tempo, a casa passaria para ele. O que não aconteceu, porque o Rodrigo não ficou em nenhum emprego por mais de 5 meses desde que entrou naquela casa. E eu, de Curitiba, cobri cada parcela. Todas, sem falta. Sandra pousou os papéis na mesa. Mariana, a legislação exige notificação de desocupação em 30 dias para ocupante residencial, mesmo sem contrato assinado. Eu sei. O casamento é em 4 semanas. Ela me olhou. Eu olhei para ela. Não precisou de mais nada. Quer anunciar? Hoje. E a notificação? Carta registrada com aviso de recebimento. Manda hoje. Ela abriu os portais imobiliários no computador. 4 quartos, garagem para 2 carros, IP amarelo no quintal, Campo Largo. Rodou os comparativos. Podemos anunciar por 785 mil. Mercado está forte. Assinei o contrato de anúncio às 10h47 da manhã, sentada na frente de Sandra, com um café preto na mão e uma clareza que só vem quando você é empurrada além do limite pelas mesmas pessoas que deveriam estar do seu lado. Se você já deu tudo que tinha, dinheiro, tempo, sono, e ainda assim não ganhou nenhum lugar à mesa, você sabe exatamente como essa história chega. Ela ainda está só começando. A carta registrada com aviso de recebimento saiu naquela tarde. Destinatário, Rodrigo Ferreira, no endereço do imóvel. Assinatura, Mariana Cristina Ferreira, proprietária. O doutor Rafael Borges era advogado imobiliário em Curitiba. Sala de canto, coleção de gravatas borboleta impecável e aquele jeito de quem já viu família destruir família por causa de escritura umas 400 vezes e parou de se surpreender faz uns 15 anos. Sentei na frente dele com a escritura, o contrato de financiamento e o termo de anúncio. Ele leu cada folha como um médico olhando uma radiografia. A escritura está limpa. Proprietária única, Mariana Cristina Ferreira. Nenhum ônus além do financiamento, que está no seu nome. Sem codevedor. Rodrigo não tem nenhuma prerrogativa legal sobre o imóvel. É um ocupante sem contrato de locação. A notificação de desocupação em 30 dias é o procedimento correto. Ele fez uma pausa. Ajustou a gravata borboleta. Então, me perguntou se eu tinha certeza quanto ao prazo. O casamento era em 4 semanas. A notificação chegaria naquela semana. 30 dias a partir da entrega. O prazo venceria praticamente na data do casamento.
Eu disse que sabia disso. O doutor Rafael recostou na cadeira e me olhou com uma expressão que não era julgamento e não era pena. Era algo que morava entre os dois. Disse que havia entendido. Sandra ligou naquela mesma tarde. O anúncio entrou no ar às 2 da tarde. Às 5, ela já tinha 3 solicitações de visita. R$ 785 mil. A casa era bonita. Eu tinha garantido isso quando comprei. Porque se eu ia colocar todas as minhas economias num presente para o meu irmão, ia ser um presente de verdade. 3 visitas no primeiro dia. Enquanto isso, em Campo Largo, um envelope estava percorrendo o sistema de correios. Código de rastreamento registrado. Confirmação de entrega solicitada. Endereçado a um homem que naquele exato momento provavelmente estava escolhendo a cor dos guardanapos para uma recepção de casamento num quintal que não era dele. Eu sabia disso porque ainda seguia a Juliana nas redes sociais. Ela não tinha feito nada de errado. Não tinha motivo nenhum para eu bloquear uma mulher cujo único crime era acreditar no meu irmão. Então eu ficava ali, olhando o perfil dela. Ela postou fotos do quintal todo decorado com aquelas luzes de fio. Postou uma foto do ipê amarelo com um arco de tecido branco sendo montado embaixo dele. Postou um bumerangue do Rodrigo pendurado num letreiro escrito "Bem-vindos ao nosso lar para sempre", acima da porta da frente. Nesse eu fiquei parada por um bom tempo. No fim de semana seguinte, a família Nascimento subiu de Ponta Grossa. Dona Marta e Camila ajudaram a Juliana a montar os arranjos de mesa na sala de jantar. Seu Antônio percorreu o terreno com o Rodrigo, inspecionando a cerca, conversando sobre onde colocar o bar móvel para a recepção. Eu consegui imaginar o Rodrigo lá fora, com as mãos nos bolsos, balançando a cabeça, representando o papel do dono da casa, que trabalhou muito e mereceu cada centímetro. Demorei um tempo para juntar o dinheiro, o Rodrigo disse ao seu Antônio. Eu sei, porque a Juliana postou um story com uma frase sobre isso. Meu noivo batalhou muito por essa casa, nosso lar dos sonhos. Fechei o aplicativo, abri o boleto do financiamento. R$ 21.450 vencendo em 12 dias. E eu ia pagar, porque a casa ainda era minha, o crédito ainda era meu, e o Rodrigo não tinha coberto um único pagamento em 4 meses. Em algum momento, no meio da arrumação dos arranjos, a Juliana perguntou sobre mim. Eu sei, porque a Camila postou um story. A Juliana disse que queria me conhecer. O Rodrigo deu de ombros e respondeu que a gente não era próximo. Não era próximo. O homem que estava morando na minha casa disse isso enquanto minha carta registrada estava a caminho, há 3 dias da entrega, dentro de um caminhão dos Correios, em algum ponto da BR-376. A Sandra ligou numa quinta. Proposta à vista, R$ 428.450. Comprador quer fechar em 2 semanas. Eu estava sentada no meu apartamento, um quarto no bairro Portão, com janela virada para um estacionamento e cozinha tão pequena que eu precisava me virar de lado para abrir a geladeira. Eu pagava R$ 6.055 por mês naquele apartamento, enquanto ainda cobria uma hipoteca de R$ 21.450 mensais, numa casa de 4 quartos em Campo Largo, onde meu irmão estava planejando um casamento que eu não tinha permissão de frequentar. Mariana, você está aí? Estou. Aceita a proposta. O fechamento em 2 semanas cai num sábado, a Sandra disse com cuidado. Qual sábado? Ela pausou. O sábado do casamento. Fiz as contas de cabeça. Preço de venda: R$ 2.344.500. Hipoteca pendente: aproximadamente R$ 1.645.000. Custos de fechamento: comissão, impostos de transferência, em torno de R$ 187.000. Patrimônio líquido para mim, em torno de R$ 852.500. Minha entrada original tinha sido R$ 847.000. Eu ia sair quase exatamente onde tinha entrado. Só que eu tinha passado 2 anos cobrindo parcelas que o Rodrigo deveria ter pagado. Na prática, eu estava saindo no prejuízo. Mas 852 mil na minha conta era melhor do que um imóvel que virou monumento às mentiras do meu irmão. Pode preparar os documentos, eu disse. Desliguei. Fiquei olhando para o apartamento.
A janela virada para o estacionamento. A cozinha impossível. A mesa no canto onde eu fazia contabilidade freelance nos fins de semana para cobrir o buraco entre o meu salário e a hipoteca do Rodrigo. Eu não vendi a casa para punir ninguém. Vendi porque era minha. Porque 2 anos atrás eu tinha sentado sozinha naquele cartório, assinado cada documento e entregue um cheque com toda a minha vida financeira comprimida em números. Sozinha. Era minha casa. Eu tinha o direito de vender. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei encarando o teto e me lembrei do Rodrigo com 13 anos me trazendo chocolate quente enquanto eu estudava. Me lembrei dele com 10, chorando porque os meninos da escola tinham zoado o tênis velho dele. Me lembrei da mãe colocando ele no colo e dizendo que aqueles tênis, por mais velhos que fossem, tinham te trazido até mim de manhã. E isso os torna os melhores tênis do mundo. Me lembrei dele com 19 anos, parado ao lado do caixão da mãe, num terno que não cabia direito, parecendo um menino usando a roupa do pai. E de como eu coloquei o braço ao redor dele e prometi que ia cuidar dele. O ipê amarelo no quintal. Ele tinha escolhido aquela casa em parte por causa daquela árvore. Me disse que lembrava a do quintal do seu Edson, onde a mãe sentava embaixo nas tardes de verão lendo seus romances de mistério, enquanto os vagalumes apareciam. Quase liguei para Sandra. Quase disse, cancela a venda, eu resolvo de outro jeito. Mas aí peguei o celular e fui direto naquela mensagem do Rodrigo. Só para a família mais próxima. Com aquela carinha sorrindo. Aquele círculo amarelo, satisfeito, descartando 10 anos de sacrifício como se fosse um detalhe sem importância. Larguei o telefone, apaguei a luz. A venda ia acontecer. E se o Rodrigo quisesse fazer os votos embaixo daquele ipê amarelo, num quintal que não era mais meu, essa era a escolha dele. Mas era o meu nome sendo apagado de uma escritura no cartório de registro de imóveis, não o dele. E eu tinha ganho o direito de decidir quando meu nome saía de um documento que eu tinha assinado e pago sozinha. Dormi bem depois disso. Primeira noite completa em semanas. Na tarde seguinte, puxei a pasta de compra do arquivo. Não abria desde o fechamento, 2 anos atrás. Tudo lá, organizado com as etiquetas coloridas que uso em todos os meus registros financeiros, porque sou contadora e é isso que contadora faz. Primeira aba, o contrato de compra. Compradora, Mariana Cristina Ferreira. Endereço do meu apartamento no bairro Portão, Curitiba. Assinado, datado, rubricado em cada página. Segunda aba, o laudo de vistoria. 26 páginas. Minha assinatura no rodapé de cada uma. Terceira aba, o recibo da entrada. R$ 847 mil. Cheque administrativo sacado da minha conta no Banco do Brasil. A atendente tinha me perguntado se eu estava comprando a casa para mim mesma, e eu tinha dito que era para meu irmão. Ela sorriu e falou que era a coisa mais bonita que tinha ouvido naquela semana. Eu sorri de volta. Não sabia ainda o quanto aquelas palavras iam doer mais tarde. Quarta aba. A apólice de seguro de título de propriedade. Proprietária única, Mariana Cristina Ferreira. Sem coproprietário, sem beneficiário designado. Só eu. Fiquei sentada na minha escrivaninha, no meu apartamento de um quarto, segurando aqueles documentos com as 2 mãos. A prova física de cada real que eu tinha ganhado, guardado e entregado. E o texto do Rodrigo voltou. Só para a família mais próxima. A mais próxima. Mas a mais próxima não ficou sentada no cartório de registro de imóveis. Não assinou 26 páginas de laudo de vistoria. Não entregou um cheque administrativo que representava 8 anos de marmita, frila nos fins de semana, painel rachado no Gol de 2014 e vista para estacionamento. Eu comprei uma casa para o meu irmão e ele me fechou a porta na cara. Os documentos contavam o resto da história. A carta registrada com aviso de recebimento chegou numa terça. Eu sei o momento exato, porque meu celular vibrou com a confirmação de entrega às 11h23 da manhã. 14 minutos depois, o Rodrigo ligou. Deixei tocar. Ligou de novo. Deixei tocar.
Ligou uma terceira vez e, quando não atendi, começaram as mensagens. O que é isso? Você não pode vender minha casa. É uma brincadeira. Me liga agora. Esperei 1 hora. Respondi com uma mensagem só. Não é sua casa. Era. Confere a escritura. 20 minutos de silêncio. Depois chegou. Você está blefando. Não respondi. O Rodrigo ligou para o seu Edson e o seu Edson me ligou. Atendi porque queria ouvir o que meu pai ia dizer quando a realidade batesse nele de verdade. A voz dele estava calma, quase cuidadosa. Mariana, seu irmão está perturbado. Diz que você está vendendo a casa. Estou. Você não pode fazer isso. É o lar dele. É minha casa, pai. Meu nome na escritura. Meu dinheiro na entrada. Meu crédito no financiamento. Aí ele soltou. Sua mãe estaria decepcionada com você. Deixei isso pousar. Deixei sentar no peito pelo tempo que precisava sentar. E então disse: minha mãe teria lido a escritura. O seu Edson desligou. Pus o celular sobre a mesa e fiquei olhando para ele. Não sei o que aconteceu em Campo Largo naquela tarde. Se o Rodrigo ficou andando em círculos pela sala, se bateu em alguma coisa, se foi sentar embaixo do ipê amarelo, tentando entender como a rede de proteção que ele sempre teve tinha de repente um buraco enorme bem no meio. O que eu sei é a decisão que ele tomou. Decidiu não contar nada para a Juliana. Decidiu apostar que eu estava blefando, que eu não seria capaz de vender a casa 2 semanas antes do casamento dele, que a irmã que passou 10 anos amortecendo as quedas dele ia amortizar mais uma vez. Apostou errado. Semana do casamento. 2 linhas correndo paralelas, a mais de 100 quilômetros de distância uma da outra. Em Campo Largo, a Juliana estava arrumando flores. Rosas brancas, mosquitinho, raminhos de eucalipto. Ela postou um vídeo do quintal. As cadeiras brancas enfileiradas, o arco de tecido embaixo do ipê amarelo, uma plaquinha pintada à mão, encostada na cerca com os dizeres: o melhor dia de todos. Ela parecia feliz, genuinamente feliz. E eu senti alguma coisa complicada com isso. Uma coisa para a qual eu não tinha nome certo, porque a Juliana não tinha feito nada de errado, e a bomba que estava a caminho não era para ela. Em Curitiba, na quarta-feira, eu estava sentada no escritório do Dr. Rafael Borges, assinando os documentos de fechamento. Preço de venda: R$ 779 mil. Compradores: um casal de aposentados de São Paulo que queria uma casa de fim de semana na Serra. O fechamento era válido a partir do sábado. Transferência de titularidade, registro da escritura, tudo certo. O prazo até sábado não era por acaso. Era o dia em que os fundos dos compradores seriam liberados e o cartório poderia registrar a escritura. A Sandra disse que mandaria a equipe colocar a placa de vendido no sábado à noite, às 17 horas. A cerimônia era às 15. Assinei todas as páginas. O Dr. Rafael Borges reconheceu firma. O agente de títulos protocolou o pedido de registro para sábado. Voltei para casa. Fiz jantar. Frango grelhado, arroz integral, brócolis no vapor. A mesma coisa que eu fazia toda quarta-feira, porque rotina era a forma que eu tinha de me manter inteira. Sentei sozinha na mesa da cozinha e comi pensando na Juliana arrumando rosas numa casa que, até o fim da semana, pertenceria a desconhecidos. 2 linhas do tempo, 2 mulheres que mal se conheciam, as duas fazendo exatamente o que acreditavam ser certo. Separadas por mais de 100 quilômetros. Uma de nós ia ter um sábado muito ruim. Eu já sabia qual. E não era eu. Não me orgulhava disso, mas também não sentia remorso. Na sexta-noite, às 19 horas, alguém bateu na minha porta. Forte, rápido. Abri e era o Rodrigo. Camisa polo amassada, sem barbear, olhos vermelhos. Ele tinha dirigido 1h30 de Campo Largo. Ele disse, por favor, que o casamento era no dia seguinte. Deixei ele entrar. Ele olhou em volta. A janela de frente para o estacionamento, a cozinha estreita, a mesa com o arquivo. Por meio segundo, alguma coisa passou pelo rosto dele. Parecia vergonha. Passou rápido. Ele disse que eu não podia fazer aquilo com ele. Eu respondi que já estava feito, que a casa tinha sido vendida. A boca dele abriu, fechou, abriu de novo. Vendida para quem? Para um casal de São Paulo. Fechamento era no dia seguinte. Ele disse que o dia seguinte era o casamento dele.
Eu disse que eu sabia disso. Ele agarrou o encosto da minha cadeira como se precisasse se segurar em alguma coisa. Então, falou que nossa mãe estaria com vergonha de mim. Olhei para o meu irmão mais novo, aquele que eu tinha alimentado, bancado, abrigado e protegido por 10 anos, parado no meu apartamento, que era um quarto do tamanho da casa que eu tinha comprado para ele, me dizendo que nossa mãe morta estaria com vergonha. Eu disse que nossa mãe estaria com vergonha dos dois. Ele ficou me encarando por um segundo. O charme foi saindo do rosto dele aos poucos, como se alguém tivesse desligado alguma coisa por dentro. Então, disse que ia contar para todo mundo que eu era louca, que ia dizer para Juliana que eu era ciumenta, amargurada, que estava tentando destruir a vida dele. Eu disse que ele podia contar o que quisesse, que o cartório de registro de imóveis tinha a verdade, que era tudo registro público. Ele foi embora. Bateu a porta com força suficiente para chacoalhar a corrente. Eu tranquei por dentro. Sentei na minha mesa. Abri o arquivo de contas a receber da empresa de telhados. Eu tinha trabalho para fazer. Manhã de sábado. Junho na Serra Gaúcha. 26 graus às 9 da manhã. O tipo de dia que faz você entender por que as pessoas se mudam para cá. Em Campo Largo, Juliana Nascimento estava se arrumando no quarto do casal de uma casa que tinha 12 horas de vida como minha propriedade. A irmã dela, Camila, fazia o cabelo. Dona Marta passava o vestido. As mulheres da família Nascimento riam, choravam, tiravam foto. Imagino que estava lindo, porque Juliana merecia uma manhã linda. Em Curitiba, eu fui trabalhar. 2 clientes de pequenas empresas que precisavam de conciliações mensais. Sentei no escritório de contabilidade, processei notas fiscais, conciliei extratos bancários, tomei café preto. Não pensei no IP amarelo. Sandra mandou mensagem ao meio-dia. Placa de vendido sendo colocada às 17 horas. A equipe estaria lá. Eu respondi, entendido. A cerimônia era às 3. Eu sabia porque Juliana tinha postado o cronograma nas redes dela semanas antes. 3 da tarde. Sim, aceito. Com um emoji de coração. Às 3 da tarde de um sábado, embaixo de um IP amarelo no quintal de uma casa que era minha por mais 2 horas, Rodrigo e Juliana disseram seus votos. Sim, aceito. Alianças trocadas. Beijo. Palmas. Dona Marta chorou. Seu Antônio apertou a mão de Rodrigo. Camila jogou pétalas de flores. O fotógrafo registrou tudo. O arco, a árvore, as cadeiras, o casal, a luz dourada da tarde filtrando pelas folhas do IP. Eles se casaram num quintal que eu paguei, embaixo de um IP que eu tinha amado à primeira vista, numa visita que fiz sozinha, na frente de uma casa que comprei com 8 anos da minha vida. E nenhuma das pessoas sentadas naquelas cadeiras brancas sabia que a mulher, cujo nome estava em cada documento, estava a 110 quilômetros dali, lançando recibos numa planilha. Pensa comigo. Seu nome na escritura, no financiamento, no seguro, no laudo de vistoria. E eles escolheram exatamente aquela casa como cenário do amor deles, enquanto apagavam você de tudo. A recepção começou por volta das 4 da tarde. Quintal, cordões de luz, um bar improvisado perto da cerca onde seu Antônio servia espumante, com o ar de quem acredita que a filha casou bem. Os garçons montaram as estações no pátio. Mini pão de pernil, macarronada, bolo de 3 andares com glacê branco e flores de lavanda. Juliana trocou o vestido por um mais curto para dançar. Rodrigo afrouxou a gravata. Os fotógrafos circulavam capturando tudo. Dona Marta rindo com a taça na mão. Camila dançando com um primo. Seu Edson numa cadeira de jardim na beira da festa, com uma brama, olhando o filho com uma expressão que parecia orgulho, mas provavelmente era só alívio de que agora era problema de outra pessoa. Os brindes começaram por volta das 4h30. Dona Marta se levantou e disse que aquela bela casa ia ser o começo de tudo, que Rodrigo trabalhou tanto para dar um lar à filha dela, que Juliana merecia cada detalhe daquilo. Todo mundo ergueu a taça. Rodrigo sorriu. Imagino que foi aquele sorriso, o que ele usava desde os 6 anos para sair de qualquer encrenca. 5 horas da tarde.
Enquanto a dança continuava no quintal, enquanto Rodrigo girava Juliana sob as luzes de varal, enquanto o ipê amarelo projetava sombras longas sobre a grama, a equipe da Sandra parou na frente da casa com uma van branca da imobiliária Melo. Desceram. Caminharam até a beira do jardim. Fincaram a placa. Fundo branco, texto azul marinho, o logo da Sandra no topo. Vendido. Entrou no chão às 5h07 da tarde. Ninguém no quintal viu. Estavam ocupados demais dançando, comemorando, construindo um futuro em cima de uma base que acabava de ser vendida por baixo dos pés deles. A festa foi esfriando por volta das 7. Os convidados foram migrando para a frente da casa, pegando bolsas e casacos, se despedindo, abraçando o casal na varanda. A maioria passou direto pela placa sem registrar nada. Estavam cheios de espumante e mini pão de pernil, e aquela neblina gostosa de uma boa festa. Mas Camila tinha 23 anos e era cronicamente conectada, e parou no meio-fio para tirar uma selfie com a casa ao fundo, porque queria postar com uma legenda sobre o grande dia da irmã. Levantou o celular, enquadrou a foto, sorriu, olhou o preview e então olhou além do próprio rosto para aquela coisa fincada no jardim da frente. Baixou o telefone devagar. Foi até a placa. Leu uma vez. Leu de novo. "Rodrigo!" ela chamou, ainda de costas para todo mundo. A voz naquele tom específico de quem faz uma pergunta, já sabendo a resposta. "Rodrigo, tem uma placa de venda no seu jardim?" As conversas na varanda pararam. Seu Antônio pousou a taça de espumante. Dona Marta se virou. Rodrigo, que estava encostado na porta com o braço em volta de Juliana, ficou branco. Não aos poucos, de uma vez, como se alguém tivesse entrado nele e desligado o fornecimento de sangue para o rosto. "Que placa?" ele disse. Todo mundo foi para o jardim da frente. A festa inteira. Toda a família Nascimento, seu Edson com a Brahma na mão. O fotógrafo ainda clicando, porque fotógrafo nunca para. Todo mundo ali, parado no jardim de uma casa que já não pertencia a ninguém presente. E a placa branca com azul marinho dizia "Vendido", em letras grandes o suficiente para ler do outro lado da rua. As luzes de varal ainda estavam acesas lá no fundo. O bolo continuava na mesa. O ipê amarelo não ligava para nada disso. Juliana caminhou até a placa, com um vestido de festa, aquele branco mais curto com a barra de renda. Descalça porque tinha chutado os saltos durante a primeira música. Ela riu com o nariz antes de ler em voz alta, devagar, como quando lê um prontuário na UTI e precisa ter certeza que não errou nenhum dado. "Vendido, Imobiliária Melo, Sandra Melo, corretora." Aí ela virou. Todo mundo olhando. Rodrigo parado na varanda com os braços ao longo do corpo e o rosto da cor de papel velho. "Rodrigo." A voz dela estava firme. Firme de UTI. A voz de quem avisa a família que o paciente não resistiu e faz isso com clareza, sem enrolação. "Tem alguma coisa que você quer me dizer?" "É um erro. Propriedade errada. Deve ser uma confusão." "De quem é o nome nessa casa, Rodrigo?" Silêncio. Não o tipo vazio. O tipo cheio. Cheio de cada mentira empilhada em cima da outra, balançando como uma torre de pratos na cozinha de restaurante. Há um suspiro de desabar. "De quem é o nome?" Dona Marta deu um passo à frente. Colocou a mão no ombro de Juliana. Seu Antônio estava atrás, as mãos de quem cuida de jardim fechadas em punho. Não ia bater em ninguém. Precisava segurar alguma coisa. "Tem alguma coisa que você precisa nos contar?" Dona Marta disse, e a voz dela era o oposto de firme. Tremia. Do jeito que a voz de uma mãe treme quando ela percebe que a filha pode ter se casado com uma mentira. Rodrigo abriu a boca, fechou, abriu de novo. "Eu posso explicar." É o que as pessoas dizem quando não conseguem explicar. É o começo universal de uma mentira que ainda não foi montada. Juliana ficou de pé, descalça no jardim vendido, de vestido de noiva, e esperou. "É uma fraude", Rodrigo disse. Falava rápido, aquele charme todo funcionando no limite, jogando palavras que claramente não tinham passado por nenhum filtro de credibilidade. Alguém colocou uma placa errada.
Propriedade trocada. Vou chamar a polícia. Juliana não se mexeu. Então me mostra a escritura. O quê? A escritura, Rodrigo. Se essa casa é sua, me mostra a escritura. Você tem lá dentro, né? Numa gaveta, num cofre, numa pasta? A boca dele abriu e fechou. Nenhum som. Me mostra a escritura. Está no banco. O original fica com eles. Não fica, não. Eu comprei meu próprio carro. Eu sei como funciona a documentação. Me mostra a escritura. Ele não conseguia. Não conseguia mostrar porque a escritura estava numa gaveta de apartamento de um quarto no bairro Portão, em Curitiba, numa pasta com aba colorida escrita Campo Largo, organizada por uma contadora que etiquetava tudo. Que era eu. Juliana olhou para ele, e acho que foi nesse momento que a torre desabou. Não com estrondo. Com aquela inclinação lenta, horrível, de quem vê tudo cair em câmera lenta. Eu já vi gente mentir nos piores momentos, Rodrigo. Paciente que jura que não bebe com o fígado destruído. Família que diz que vai ficar bem quando não vai. Eu sei como isso parece. Ela fez uma pausa. E eu estou vendo agora. O rosto dele desmoronou. Dona Marta chorava. Seu Antônio com o braço em volta dela. Camila estava parada com o celular na mão, sem filmar, só parada, porque tem coisa feia demais pra tela. E lá atrás, seu Edson na poltrona reclinável com a Brahma na mão. Não disse nada, porque não dizer nada era a única coisa em que seu Edson sempre foi confiável. Na manhã de domingo, as flores do casamento murchavam no jardim vendido. O bolo estava pela metade na mesa da varanda, o glacê amolecendo no calor úmido. Juliana não tinha dormido. Ela me contou isso depois. Ela tinha passado a noite no quarto de hóspedes com a porta trancada. Rodrigo bateu 2 vezes. Ela não respondeu. Às 6 da manhã, enquanto a casa ainda dormia, ela abriu o notebook. Entrou no site do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Largo. Digitou o endereço do imóvel. A busca levou 4 segundos. O resultado apareceu limpo, direto, sem drama, sem emoção, só os fatos registrados por algum funcionário que não fazia a menor ideia do que aqueles fatos iam destruir. Proprietária: Mariana Cristina Ferreira. Data de compra: 2 anos atrás. Valor: R$ 4.235.000. Proprietária única, sem coproprietário, sem transferência. Juliana ficou sentada à mesa da cozinha. A mesma mesa onde eu tinha espalhado os documentos de compra para o Rodrigo assinar. A mesma mesa onde a família Nascimento tinha jantado e dito ao Rodrigo que aquela era uma casa linda. Ela olhou para a tela por um bom tempo. Depois fechou o notebook. Levou o notebook até a sala onde Rodrigo estava no sofá, ainda com a camisa do casamento, aberta, com a cara de quem ficou a noite inteira ensaiando explicações e descartou todas. Ela colocou o notebook na mesa de centro, abriu, virou a tela na direção dele. Você me disse que comprou essa casa. Rodrigo olhou para a tela, olhou para Juliana, olhou para a tela de novo. O cartório não mente, não encanta, não espera o momento certo. Só fica ali em preto e branco e diz a verdade que todo mundo tinha medo de dizer. Rodrigo ficou encarando por um tempo longo demais. Juliana estava de pé na frente dele, braços cruzados, ainda com a camiseta larga que tinha vestido para dormir. O vestido de noiva pendurado na porta do quarto de hóspedes como um fantasma do dia anterior. A Mariana ia transferir para mim, ele disse, por fim, quando eu estivesse estável. Era esse o acordo. Você me disse que comprou. Você disse para o meu pai que deu 20% de entrada. Você disse para minha mãe que foi você que construiu tudo isso. Eu ia conquistar isso. Você não conquistou, Rodrigo. Nem tentou. Ele colocou o rosto nas mãos. O sofá afundou com o peso dele se dobrando sobre si mesmo. Aí veio a pergunta que eu precisava fazer. Você tirou o convite da sua irmã porque tinha medo que ela contasse a verdade? Caiu como pedra em água parada. Eu conseguia imaginar as ondas se espalhando pela sala, pela cozinha, chegando até o quintal, onde as cadeiras brancas ainda estavam enfileiradas, e o ipê amarelo tinha servido de testemunha para uma cerimônia construída na areia. Rodrigo não levantou os olhos. Sim, mal deu para ouvir. Um sussurro,
A coisa mais honesta que meu irmão tinha dito em 2 anos, falada dentro das próprias mãos, numa sala cheia de móveis que ele não pagou, na manhã depois de um casamento que não deveria ter acontecido, numa casa que nunca foi dele. Sim, não a convidei porque tinha medo que ela te contasse. Tinha medo de que você fosse embora. Juliana descruzou os braços. Você tinha razão em ter medo. Ela voltou para o quarto de hóspedes. Rodrigo ficou no sofá. A tela do notebook ainda brilhava com a página do cartório, paciente e permanente. Mariana Cristina Ferreira, proprietária única. A verdade tinha estado lá o tempo todo, arquivada e catalogada, esperando alguém olhar. Juliana ligou para a família dela. Dona Marta, seu Antônio e Camila chegaram em menos de 1 hora. Estavam numa casa alugada a 10 minutos dali. Nenhum deles tinha dormido muito também. Entraram na sala. Rodrigo ainda estava no sofá. Tinha trocado de camisa, o que me pareceu a coisa mais Rodrigo que existia. Até no colapso total, ele pensava na apresentação. Juliana ficou no centro da sala e falou para a família com uma compostura de quem está entregando um laudo. Rodrigo não comprou essa casa. Quem comprou foi a irmã dele, Mariana. 2 anos atrás. Ela deu a entrada, assumiu o financiamento e manteve a escritura no nome dela. Rodrigo precisava conquistar a transferência, mantendo um emprego e pagando as parcelas. Não fez nenhum dos dois. Silêncio. Seu Antônio deu um passo à frente. Era um homem grande, ombros largos, de 30 anos, carregando terra e pedra, e parou a menos de 1 metro de Rodrigo. Ficou só parado ali. Você me disse que deu 20% de entrada. Me olhou nos olhos nessa mesa e disse que demorou um tempo para juntar o dinheiro. Eu apertei sua mão. Rodrigo abriu a boca. Não saiu nada. Alguma coisa era verdade? Qualquer coisa? Camila falou da porta. A irmã que não foi convidada para o casamento é a que comprou a casa de verdade? Juliana respondeu que sim. Rodrigo a excluiu do convite porque tinha medo que ela contasse a verdade para a família. Dona Marta se sentou pesado na cadeira da sala de jantar. Não falou nada. Ficou olhando ao redor. O rodapé, o piso de madeira, a cozinha com bancada de granito. Via tudo diferente agora. Cada parede, cada detalhe, reescrito em segundos. Não era de Rodrigo. Nunca foi. O que aprendi sobre a verdade é o seguinte: você consegue esconder de pessoas, mas não consegue esconder de documentos. Escrituras, registros, recibos não esquecem. Não se deixam enganar por conversa e não ligam para suas emoções. Meu telefone tocou às 11h14 da manhã de domingo. Eu estava na minha mesa de cozinha, comendo torrada, lendo notícia no tablet, vivendo a vida tranquila de uma mulher que tinha detonado uma bomba a mais de 100 quilômetros dali e agora esperava a poeira baixar. O identificador dizia Juliana Nascimento, não Juliana Ferreira. Ela não tinha mudado. Talvez nunca fosse mudar. Mariana, Juliana, eu vi a escritura. Eu sei, respondi. Pesquisei no cartório de registro de imóveis essa manhã. Meu nome está em tudo. Está. Uma pausa longa. Dava para ouvir alguém ao fundo. Dona Marta, talvez. Ou Camila. Sons de uma família se reorganizando em torno de uma filha que acabava de descobrir que o casamento dela tinha sido construído sobre uma falsificação de caráter. Por que você não me contou? Você teria acreditado em mim? A irmã do seu namorado aparece e diz que, na verdade, a casa não é dele, é minha. Você teria acreditado nisso? Ou teria achado que eu estava com ciúme e amargura, como Rodrigo disse para você? Outra pausa. Ele disse que você era difícil. Eu não sou difícil, sou contadora. Gosto que as coisas sejam exatas. Um som pequeníssimo, quase não era uma risada, mas chegava perto. Algo rachando nas bordas. Sinto muito que você esteja no meio disso, Juliana. Eu não vendi a casa para te machucar. Eu sei exatamente com quem isso é. É com o Rodrigo. É com o Rodrigo. E é com você. E é com o fato de que você deu tudo para ele e ele não te deu nada. E depois ainda te trancou fora da sua própria porta. Fiquei um momento sem falar. Ninguém nunca tinha me dito isso de volta assim. Limpo, direto, sem rodeio nenhum. Obrigada por dizer isso, eu falei. Obrigada por atender o telefone, ela respondeu. Juliana voltou para a sala. Acabei de falar com a sua irmã. Rodrigo se contraiu como se ela tivesse jogado alguma coisa nele.
A família Nascimento estava toda lá ainda. Dona Marta na cadeira da sala de jantar, seu Antônio encostado na parede, Camila na porta. Seu Edson estava lá fora, sentado na caminhonete na garagem, porque seu Edson nunca soube como ficar dentro de um quarto quando as coisas ficavam difíceis. Ela comprou essa casa para você, Juliana disse. Pagou toda a entrada. Colocou o financiamento no nome dela. Cobriu cada parcela que você deixou de pagar, que era a maioria. Rodrigo se levantou do sofá. Eu ia pagar de volta. Com o quê? Você não ficou no emprego por mais de 5 meses seguidos. Eu estava tentando. Tentando? Ela estava morando num apartamento de um quarto com vista para o estacionamento, enquanto você dava jantar para todo mundo numa casa que ela comprou para você. Ela ficou com a escritura porque você não era estável o suficiente para ser confiado com ela. E ela estava certa. Seu Antônio se afastou da parede com o rosto fechado. Os músculos do maxilar trabalhando como se ele estivesse mastigando palavras que não ia deixar escapar na frente das filhas. Rodrigo virou para ele e disse que queria ser alguém de quem ele se orgulhasse, que queria que Juliana o visse como ele via o pai. A voz de seu Antônio saiu baixa e controlada, do jeito que fica a voz de um homem forte quando ele segura tudo por dentro. Ele disse que tinha se orgulhado sim, que contou para Dona Marta, para os amigos, para a equipe dele, que a filha tinha encontrado um bom homem, alguém que trabalhava duro, que tinha construído algo. Fez uma pausa, antes de descobrir que era tudo mentira. Dona Marta alcançou a mão do marido. Camila olhou para o chão. Rodrigo não tinha mais nada, nenhum charme, nenhuma desculpa, nenhuma carta na manga. Só uma sala cheia de gente finalmente enxergando quem ele era de verdade. O silêncio que caiu ali tinha peso. O tipo de silêncio que aperta o peito e faz o relógio na parede soar como um martelo. Fui eu quem quebrou. A gente tinha uma casa sim, Rodrigo. A casa da sua irmã. Ela deu para você. Confiou que você ia merecer. E você a expulsou dela. Ele afundou no sofá e disse que não tinha expulsado ninguém, mas eu completei. Você mandou ela embora da própria propriedade dela, no jardim da frente, enquanto ela pagava o financiamento de um apartamento que mal conseguia bancar. Camila olhou de frente. Ela estava pagando o financiamento morando em outro lugar? Isabela confirmou. Todo mês. Por 2 anos? Por 2 anos. Camila balançou a cabeça devagar. Do jeito que a gente balança, quando os números revelam o que a emoção tentou esconder. Dona Marta se levantou. Era uma mulher pequena, mas preencheu a porta inteira quando se moveu até ela. Olhou para Rodrigo com aquela expressão específica de mãe que não está olhando para o próprio filho, mas para a pessoa que feriu a filha dela. Não existe olhar mais definitivo do que esse no mundo inteiro. Isabela foi para a cozinha. Ela tirou a aliança. Uma argola simples, ouro branco, sem exagero, porque Isabela não era mulher de precisar chamar atenção. Colocou ali, na bancada de granito, a mesma bancada que eu tinha escolhido numa visita que fiz sozinha, sem nenhuma explicação para dar a ninguém. Ela disse que ia para a casa da mãe. Seu Antônio se virou para Rodrigo. Falou que a filha dele merecia a verdade, que merecia antes da aliança, antes dos votos, antes de mudar a vida inteira para dentro daquela casa. A família Nascimento foi embora. Barulho de porta de carro, motor ligando, cascalho, silêncio. Rodrigo ficou sozinho numa casa que não era dele. O telefone tocou naquela noite. 8h30. A janela do meu apartamento mostrava aquele azul profundo do céu de junho, quando o sol já sumiu atrás das serras, mas a luz ainda não desistiu. Mariana, é a Isabela. Eu disse que sabia. Ela disse que tinha ido embora. Simples assim, como quem relata um dado clínico. Pressão 12/8, paciente estável. Fui embora. Estou na casa da minha mãe. Peguei minhas roupas e minha bolsa de enfermagem e saí. Eu disse que sentia muito. Ela respondeu que não era para sentir, que eu tinha feito um favor para ela. Aquelas palavras ficaram no ar e eu senti alguma coisa se mover lá dentro. Um peso que tinha ficado pressionando uma parede estrutural desde o dia em que Rodrigo me mandou aquela carinha sorrindo. Não era exatamente alívio.
Era reconhecimento. Ela perguntou quanto tempo eu tinha carregado ele. 10 anos, respondi. 10 anos. E ele ainda te desinvitou da casa que você comprou para ele? Eu disse que sim. Ela falou que também teria vendido. Silêncio. As duas respirando. Uma enfermeira e uma contadora, a mais de 100 quilômetros de distância uma da outra, conectadas por um homem que tinha mentido para as duas e por uma casa onde nenhuma de nós ia morar nunca mais. Isabela disse que o que mais a pegava era que ela tinha se apaixonado por ele naquele quintal, embaixo daquela árvore, que tinha achado que era real. Eu disse que a árvore era real. Ela ficou quieta por um segundo e respondeu que a árvore era real. Depois que a gente desligou, eu fiquei sentada no apartamento e senti algo que não sentia fazia tempo. Não era pena, não era aquela coisa de ser necessária. Era só isso, ser compreendida. Por uma mulher que eu mal conhecia, que tinha olhado para a mesma situação e chegado à mesma conclusão sem que ninguém precisasse explicar nada. Eu não vendi aquela casa para punir o Rodrigo. Vendi porque era minha. Porque 10 anos carregando alguém não dá a essa pessoa o direito de fechar a porta na sua cara. Porque quem se diz família de verdade devia agir como tal antes de usar essa palavra numa mensagem de texto com emoticons sorrindo. Porque eu sentei naquele cartório sozinha, assinei os papéis sozinha, paguei tudo sozinha. E sozinha tudo bem quando é escolha. Mas sozinha é uma coisa completamente diferente quando é imposto por quem mais te deve. Eu comprei uma casa para o meu irmão. Ele me fechou a porta na cara. Então eu vendi. E a noiva entendeu. 3 dias depois, numa terça-noite, alguém bateu na minha porta. Leve dessa vez. Nada daquele soco frenético do Rodrigo. Eu abri e era seu Edson, meu pai. 61 anos, camisa xadrez desbotada, boné surrado da fábrica onde ele não trabalhava mais havia 3 anos, parado no meu capacho com as mãos nos bolsos e os ombros curvados para frente como se estivesse tentando ocupar menos espaço. Ele disse que tinha ficado sabendo. Eu me afastei. Ele entrou e ficou olhando para o apartamento. A janela de frente para o estacionamento, a cozinha estreita, a escrivaninha no canto com a gaveta de arquivos, a estante com meus livros de ciências contábeis, o sofá pequeno onde eu assistia a TV sozinha nas sextas à noite. Ele estava vendo pela primeira vez. Meu pai nunca tinha visitado meu apartamento, nenhuma vez nos 4 anos em que eu morei ali. Ele ficou parado na sala e deu uma volta devagar, e eu vi a expressão dele mudar enquanto a conta fechava. Era aqui que a filha dele morava. Era essa a vida que ela conseguia pagar depois de ter gasto tudo no filho dele. Ele sentou no sofá, tirou o boné, ficou segurando com as 2 mãos. Disse que ia falar da minha mãe. Parou. Olhou para o boné. Olhou para mim. Vi no rosto do meu pai algo que eu não via desde a noite antes do velório da minha mãe. Um lampejo do homem que ele já foi. O pai que me ensinou a andar de bicicleta. O marido que dançava abraçado com a Conceição na cozinha nas manhãs de sábado. Durou uns 2 segundos. Ele disse, cuida de você. Levantou, colocou o boné, foi até a porta. Quase virou. Quase. Tchau, pai. Ele acenou com a cabeça e foi embora pelo corredor. Eu fechei a porta. Quase é a história da minha família. 2 meses depois, o Rodrigo perdeu a casa. Os novos donos se mudaram 3 semanas após o fechamento e ele não tinha para onde ir. Voltou para a casa térrea do seu Edson em Campo Largo. Aquela com a tinta descascando, as caixas de malmequeres vazias e a poltrona reclinável que ainda tinha o formato do corpo do meu pai. Arrumou um emprego de barman num lugar perto da rodovia 277. Bar diferente, mesmo caminho, mas pelo menos estava trabalhando. A Juliana entrou com anulação de casamento por fraude em menos de 60 dias de união, o que simplificou bastante o processo legal. A família Nascimento cortou o Rodrigo completamente. Seu Antônio não atendia mais as ligações. Dona Marta bloqueou o número. E a Camila postou um story com fundo de pôr do sol escrito "Proteja sua paz", que imagino ser a versão da geração dela de bater a porta. A Juliana voltou para o apartamento dela em Curitiba. Aquele que ela tinha mantido mesmo quando se mudou para a casa do Rodrigo, porque alguma parte dela claramente tinha preservado uma saída,
o que me disse muito sobre o instinto de uma mulher que trabalha em UTI. Ela estava de volta aos plantões em menos de uma semana. Quanto a mim, R$ 852.500 líquidos da venda. Quitei os R$ 121 mil que ainda restavam do meu financiamento estudantil. O resto, coloquei num fundo de renda fixa de alta rentabilidade e não mexi. Fiquei no meu apartamento, fiquei no meu emprego, fiquei com o meu Gol 2014 com o painel rachado. Mantive a minha vida exatamente como era, só que mais leve, porque eu não estava mais carregando a hipoteca de um homem que me disse que eu não era próxima o suficiente para ficar no quintal da casa dele. Juliana e eu nos encontramos uma vez, umas 6 semanas depois de tudo, num café na rua 15 de novembro. Sentamos numa mesinha perto da janela, tomamos café com leite e quase não falamos sobre o Rodrigo. A gente não virou amiga, mas se entendeu. Às vezes é isso que dá. Numa quinta-feira à noite, tarde, eu estava na minha mesa com uma planilha de orçamento pessoal aberta na tela. A mesma que mantinha desde a faculdade noturna, atualizada todo mês, cada real registrado e categorizado com a disciplina de quem aprendeu cedo, que dinheiro é só confiança organizada. O apartamento estava quieto. O estacionamento lá embaixo, escuro. Abri a gaveta de baixo para arquivar o extrato do mês, e embaixo das pastas encontrei uma foto que eu tinha esquecido completamente. Minha mãe, Conceição, sentada na escrivaninha pequena que ficava na cozinha da casa de Campo Largo. A mesa onde ela pagava as contas da família à mão, com caneta esferográfica, num caderno de espiral, porque ela nunca confiou em computador para guardar dinheiro. Na foto, ela estava sorrindo, de óculos de leitura, caneta na mão, e a luminária fazia um círculo amarelo ao redor dela. Fiquei segurando aquela foto por um tempo. Tô aqui, mãe. A gente tá trabalhando até tarde juntas. Guardei de volta na gaveta. E aí veio tudo de uma vez, quietinho, sem avisar. Pensei no IP amarelo. Pensei no Rodrigo com 13 anos me trazendo chocolate quente. Pensei no seu Edson parado no meio do meu apartamento com o boné nas mãos, quase dizendo o que precisava dizer. Pensei na Juliana descalça no jardim, de vestido de noiva, lendo uma placa de vendido com a calma de quem passa a vida inteira processando notícia ruim. E pensei numa mensagem com um emoji de sorriso. Ser generosa não significa ser descartável. E as pessoas que tratam o seu sacrifício como móvel são sempre as mais surpresas quando você pede de volta. Uma casa que valia R$ 423.500. Um casamento sem convite para quem pagou. Uma noiva que encontrou a verdade num cartório de registro de imóveis. E um irmão que aprendeu que família de verdade não é só quem recebe, é quem também dá. Se essa história tocou em algo que você conhece de perto, compartilha. Escreve nos comentários o que você teria feito no meu lugar. E se quiser continuar acompanhando histórias assim, se inscreve. Te encontro na próxima.